Agradecer a Deus que nos trouxe até aqui. Hoje é a nossa última formação. Particularmente, eu estou muito feliz, com muita gratidão a Deus, de nos permitir viver esse momento, de estarmos nos aproximando, né, da reta final da preparação para a consagração à Virgem Santíssima, pedindo a graça de viver como verdadeiros batizados. E vamos clamar ao Espírito Santo que ele nos conduza nesse último dia de formação, nos dê a graça da perseverança para concluirmos os exercícios espirituais e, com a graça de Deus, no dia 8 de setembro, estarmos dando o nosso sim a Deus, à Virgem Santíssima, dizendo que nós queremos renovar os nossos votos do batismo. E é como a Fabiola colocou aqui, com todas as dificuldades, todos nós, de uma maneira muito particular, nós sabemos que todos nós enfrentamos dificuldades, é uma batalha espiritual que se levanta contra nós quando nós decidimos ser de Deus. Mas vamos fazer dessa última formação um grande louvor a Deus pelo dom da nossa vida, pela graça dos sacramentos que já recebemos e pela alegria do chamado dele, né, que ele nos faz para viver esse caminho com ele de uma maneira mais santa, mais reta, segurando nas mãos de Nossa Senhora, que é esse caminho seguro, perfeito, mais fácil de chegar a ele. Vamos fazer nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santíssima Virgem, nós colocamos essa última formação em vossas mãos, pedimos que aguarde, que faça brotar no nosso coração os frutos espirituais de santidade, fazei crescer em nós as virtudes, dai-nos as graças necessárias para romper com a vida velha e caminharmos com alegria para a vida nova que Deus deseja nos dar. Hoje é dia de muita graça, de muita bênção, e é contigo, mãezinha, que nós queremos estar, queremos nos alegrar, queremos colocar cada lágrima, cada dificuldade, cada situação que nós vivemos para poder estar aqui nesse momento e que ainda vamos viver para podermos dizer o nosso sim de cada dia a Deus. Clamamos também ao nosso anjo da guarda, esse fiel companheiro que nos acompanhou em toda a jornada da nossa vida, e bendizendo a Deus por esse dom que é o anjo da guarda, a nos proteger, a nos conduzir, a nos guiar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe e nos ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu vou colocar os slides para compartilhar. Gostaria de receber no chat a informação se está saindo tudo direitinho. Só um minuto.
Me confirma alguém, vou passar aqui só para o segundo slide para ver se está aparecendo também o segundo. Alguém pode me responder aqui no bate-papo se está tudo direitinho, se estão conseguindo ver? Tudo ok, né? Obrigada, Fabiola. Então, meus irmãos, a formação básica para a consagração à Nossa Senhora nós já fizemos, né? Já trabalhamos com o Tratado da Verdadeira Devoção. E Nossa Senhora nos pede que nós nos aprofundemos melhor sobre o conhecimento dos 10 mandamentos da Lei de Deus, para que nós possamos fazer uma confissão, uma boa confissão, nos preparar muito bem para a nossa confissão e possamos alcançar frutos espirituais com essa confissão. Então, nós vimos até o 5º mandamento da Lei de Deus, hoje nós vamos ver do 6º ao 10º, com a graça de Deus. Se eu extrapolar um pouquinho do tempo aqui que nós definimos para término, me perdoem, é porque nós precisamos concluir o assunto, tá certo? Então, vamos trabalhar aqui com o 6º mandamento. E o 6º mandamento da Lei de Deus, ele vai falar sobre algo muito precioso que Deus nos deu, que é a sexualidade. O 6º mandamento, ele dá uma ordem que nos remete ao que nós não devemos fazer e ao que nós devemos fazer. O 6º mandamento diz não pecar contra a castidade. E a castidade, para a gente compreender a castidade a que Deus nos chama, nós precisamos compreender o que seja sexualidade. E o Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer que a sexualidade, ela engloba todo o ser humano naquilo que se refere ao seu corpo e à sua alma. Então, a sexualidade, ela vai abordar, a sexualidade, ela se refere à integridade do ser humano. Essa palavra integridade, ser íntegro, significa que não existe brecha, não existe fissura, não existe espaço. Quando eu digo que esse copo, ele é íntegro, é porque não existe nele nenhuma rachadura, nada que permita que ele escoe o líquido precioso que está dentro dele, que no caso seria a água. Então, a sexualidade, quando nós falamos da sexualidade humana, não se refere unicamente ao nosso corpo. Nós devemos nos lembrar que nós somos corpo e alma. E na alma, trata sobre a nossa afetividade, fala sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa capacidade e de gerar. O nosso corpo diz respeito também à questão de gerar vidas. E por meio da sexualidade, nós podemos estabelecer laços de comunhão com as outras pessoas. E Deus nos criou para viver em comunhão com as pessoas, que somos criaturas de Deus e devemos estar juntos, unidos, né? Vivendo uma perfeita unidade de povo de Deus que Ele nos fez, de batizados, né? De filhos do Senhor, para podermos irmos juntos a Ele. E a sexualidade, o catecismo vai dizendo que é muito importante que nessa observação da sexualidade, nós saibamos e reconheçamos que existe diferença entre os homens e as mulheres, diferenças corporais, mas que nós fomos feitos para nos complementar. Deus, quando fez o homem, e depois ele fez a mulher, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele criou alguém da mesma substância do homem, retirou uma parte, né, da costela de Adão e fez a mulher para que ambos pudessem, mesmo sendo diferentes, mas sendo complementares, para que pudessem se unir
e colaborar com Deus no projeto da criação, onde a partir da união entre o homem e a mulher, que se chama matrimônio, se possa gerar vidas e mais filhos para Deus. Então, o casal, quando se une, o catecismo vai dizendo que a harmonia entre o casal e da sociedade depende da maneira como são vividos entre os sexos a complementaridade, a necessidade mútua e o apoio recíproco. Então, nós precisamos, dentro do ambiente doméstico, dentro dos grupos em que nós nos inserimos, em todos os espaços que nós estamos, nós temos que buscar sermos complementares, sabendo que necessitamos uns dos outros e que podemos ser apoio para os outros. E assim também nós temos necessidade de receber apoio. Então, a beleza quando Deus cria o sacramento do matrimônio, cria o matrimônio entre o homem e a mulher, os une, ele imita na carne humana a sua generosidade e a sua fecundidade. Ele nos faz para sermos generosos e fecundos como ele, imitando a Deus. Então, ele vai dizendo lá no Gênesis que o homem vai deixar seu pai, né, e a sua mãe, vai se unir à sua mulher, e eles vão se unir numa só carne. E Adão, quando viu Eva, disse: essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ou seja, Adão viu em Eva uma plena capacidade de amar. Agora sim ele descobriu alguém como ele, onde ele, cheio do amor de Deus, ele pudesse derramar esse amor. Então, não foi que Eva veio para sarar alguma carência afetiva que Adão tivesse. Não é isso. É porque Adão estava cheio de Deus e tinha capacidade de amar. Só que ele não encontrava ninguém semelhante a ele para que ele pudesse amar. E Deus fez Eva, presenteou Adão com Eva, e Eva foi presenteada com Adão. E ambos puderam, né, cheios de Deus, derramar esse amor um no outro. Então, pela união, Deus, Jesus Cristo, ele restaura a criação na pureza nas suas origens. Quando os discípulos perguntam a Jesus Cristo, dizendo que seria muito difícil viver essa unidade sacramental entre homem e mulher, onde eles teriam que viver a fidelidade, onde eles teriam que viver juntos, seria um vínculo indissolúvel. Jesus Cristo disse que as pessoas estariam achando que essa situação seria dura hoje por conta da realidade de pecado, mas no princípio não era assim. No princípio, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia e não tinha necessidade de mais nada, elas já tinham a si e a Deus, um ao outro e a Deus. Então não haveria mais necessidade de nada. Naquele tempo, seria feliz. Então Jesus Cristo, quando vem, ele restaura essa pureza e a tradição da igreja entende que o sexto mandamento engloba todo esse conjunto da sexualidade humana. Então, nós somos todos, absolutamente todos, chamados à castidade. Todos. Porque a castidade significa a integração conseguida da sexualidade na pessoa. Ou seja, o ser humano, quando ele vive a castidade, ele está ordenado no seu interior, entre o seu corpo e o seu espírito estão vivendo em perfeita unidade. Então, a sexualidade, ela precisa da castidade para que ela seja algo que, plenamente vivida, nos ensine a sermos dons para os outros, que nós possamos nos dar aos outros, né? E ela engloba essa integridade, tanto da minha pessoa, como a integridade da doação. Eu não posso me doar ao outro se eu não estiver vivendo uma perfeita integridade.
Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se dentro de mim a sexualidade, ela vive a desordem, eu não vou conseguir me doar ao outro como ele merece. Eu não vou conseguir amá-lo com o amor de Cristo. Então, é muito importante que nós aspiremos à castidade. Coloquemos na nossa oração o desejo de que Deus nos ajude a viver essa vocação, que é universal, que é a vocação à castidade. E essa imagem que mostra um homem e uma mulher diante do Santíssimo Sacramento é o espelho de como viver essa vocação. Essa vocação, ela não pode ser vivida com as minhas próprias forças, só porque eu quero. O homem não se basta. O homem, para viver o chamado à castidade, ele precisa estar na presença de Deus. Ele precisa clamar a Deus a graça de ser casto. A graça de que ele viva uma integridade entre o seu corpo e a sua alma. Então, educados pelo Senhor, curados pelo Senhor, nós seremos também dons para os outros. Então, a pessoa casta, ela tem essa integridade das forças de vida e de amor que foi depositadas em Deus. E a castidade, ela não tolera nem a duplicidade de vida, nem a da linguagem. A pessoa casta, ela não tem vida dupla. Ela é casta todo o tempo, porque Deus está com o olhar sobre ela o tempo todo. Então, Deus sempre está nos vendo. Deus está em todos os lugares. E eu, por reconhecer que sou de Deus, que quero servi-lo, amá-lo nessa vida para poder gozar da vida com Ele na eternidade, eu preciso pedir ao Senhor que Ele ordene a minha vida para que a minha vida tenha uma integridade, que eu não viva uma duplicidade e que a minha linguagem também seja casta. Agora, é muito fácil a gente falar isso teoricamente, mas o catecismo, ele vai definindo estratégias. Vamos para a parte prática hoje aqui. O que é que eu preciso fazer? O que é que depende de mim para que eu possa viver a castidade? Não pecar contra a castidade. E aí o catecismo vai dizendo que a primeira coisa que eu devo buscar é aprender a ter o domínio de mim mesmo. Então, vejam, nós estamos nos preparando aqui para nos consagrar a Nossa Senhora, e os exercícios espirituais, a primeira parte é o conhecimento de si. 12 dias preliminares para eu me conhecer, para eu saber em que eu estou caindo, os meus defeitos, as graças que Deus já me concedeu, as virtudes que eu vivo, mas também ainda os meus pecados, os defeitos, em que eu estou caindo. A castidade, ela exige que eu tenha esse pleno conhecimento de mim. E além de eu me conhecer, porque o primeiro passo é eu me conhecer. E o segundo passo é eu ter domínio de mim mesmo. A palavra de Deus diz que o homem que domina a si, ele domina a cidade. Então, nós precisamos aprender. E o domínio de si mesmo é uma das coisas mais difíceis do homem conseguir. Por quê? Por conta da sua afetividade ferida, por conta dos relacionamentos que já teve, de algumas experiências desordenadas que já teve, e faz com que a pessoa viva essa não integridade entre corpo e alma, né? Corpo e alma feridos, com fissuras, com brechas. Então, o que é que o catecismo diz? Ou o homem comanda as suas paixões e alcança a paz, ou se deixa dominar por elas e se torna infeliz. Então, a pessoa casta, a pessoa que consegue ter o domínio de si pela graça de Deus, porque
Primeiro, precisa do passo, né, da pessoa de dizer assim, Senhor, eu sou livre para viver, mas eu decido viver em Ti, quero viver as Suas coisas. E quando Deus derrama essa graça, a pessoa alcança uma verdadeira paz. Mas quem é ferido na castidade, quem não vive a castidade, vai viver buscando a alegria em situações, em relacionamentos, e a alma que não serão bons, e a alma vai sentir que ela não é amada, mas ela é usada. E aí a consequência de ser usado, de não viver a experiência do amor, é a infelicidade. Então, é preciso fazer hoje, manter uma determinada determinação de fazer uma opção hoje, consciente e livre, de que não quer mais viver sob a pressão de um cego impulso interior. Eu não quero ser dominado por sentimentos, por instintos que mais me assemelham ao animal do que à pessoa humana. Eu não quero ceder a nenhuma coação externa, eu não quero ceder ao que o mundo me apresenta como alegria, como felicidade, mas que vai ferir a minha integridade como ser. Então, nós precisamos, dentro das nossas orações, nesses últimos dias, em que nós nos preparamos para a consagração ou para a renovação, nós precisamos pedir a Deus que nos liberte de toda escravidão das paixões, que nos ajude a escolher o bem e que Ele nos apresente esse modo eficaz, nos apresente os meios adequados para que nós possamos ser curados e livres para amar. Então, qual é a estratégia? O que é que o Catecismo apresenta no 2340 para que nós possamos viver verdadeiramente o nosso batismo, sendo casto, resistindo a essas tentações? Primeira coisa, nós já falamos, o conhecimento de nós mesmos, a prática de uma ascese adaptada às situações em que se encontra. O que é essa ascese? Nós vamos viver regras de vida, nós vamos viver, fazer penitência, fazer o jejum, fazer a disciplina corporal, para dominando o corpo, o nosso espírito possa crescer. Dando passos, isso tudo é um processo. E a SESI vai mostrando que é um degrau, depois outro. Não adianta a gente querer ir do primeiro para o 10º, porque a gente vai cair, vai voltar. Então, nós precisamos ter um plano de vida. Lembram daquela formação anterior? Daquelas primeiras formações? Plano de vida. O vento sempre atrapalha quem não sabe para onde vai. Então, nós precisamos saber para onde é que nós vamos. E enfrentar até os ventos contrários. Mas nós precisamos ter meta. E essa meta, ela perpassa por jejum, sim. Por penitência, sim. Por quê? O jejum, quando eu digo, faça um jejum. Estamos aqui fazendo a quaresma de São Miguel. Muitos estão fazendo jejum de quarta e sexta, muitos estão fazendo penitência, abrindo mão de algum alimento, de algum... O que é que isso causa na alma? Quando eu disciplino o corpo, quando eu digo não, eu estou com vontade de comer um determinado alimento, mas eu não cedo à minha vontade de comer aquele alimento, eu me abstenho de fazer isso, eu vou gradativamente dominando o meu corpo para que o meu espírito cresça. Então, se eu conseguir dominar as pequeninas coisas, devagarinho, comandando de bicicleta, de prática em prática, de ato em ato, devagarinho eu vou conseguindo domar grandes tendências.
eu preciso obedecer aos mandamentos divinos, então preciso me colocar aqui diante de Deus, dizendo, Senhor, eu creio que esses 10 mandamentos o Senhor nos deu para a nossa felicidade e ajuda-nos a obedecer. Precisamos viver as virtudes morais, então nós precisamos conhecer quais são as virtudes morais e precisamos ser fiel na oração. Essa é a estratégia. Não consegue ser casto quem não quer saber de si, quem não quer viver jejum, oração, penitência, quem não quer cumprir os mandamentos e quem não aspirar às virtudes morais. Então, é aspirar e praticar. A continência, o que é a continência? A abstenção de determinadas coisas, pode ser alimentos, mas também o sexo, nos recolhe e nos reconduz àquela unidade que tínhamos perdido. Então, nos abster daquilo que nos faz cair naquele momento, na verdade, nos faz ganhar. É o que diz a palavra, perder para ganhar. Pobre me entregar. Então, a virtude da castidade, ela gira na órbita da temperança. É o tempero de Deus. Ele vai ordenar, equilibrar os meus afetos, os meus sentidos, e e a temperança, ela vai impregnar de razão aquilo que é paixão e que é apetite da sensibilidade humana. Então, vejam, muitas vezes nós caímos nesse pecado porque nós enxergamos a paixão e os apetites como algo saudável, natural. Tem a apostila de escola que hoje em dia está dizendo assim, é natural as crianças quererem viver a masturbação. Isso foge contrariamente à razão. Porque quando você usa a razão e não a emoção, você compreende que determinados atos são desordens e vai cada vez mais afetar o meu corpo e a minha alma. Vai ferir essa integridade. Então, meus irmãos, não tenhamos medo, mas nós somos chamados a viver o domínio de si. E isso o catecismo diz que é uma obra de grande fôlego. E ele nos faz uma grande advertência no 23:42. Ninguém nunca poderá se considerar total e definitivamente adquirido. Então, quem acha que já viveu a castidade, vive a castidade e não precisa diligenciar sobre si, tenha cuidado, porque nada quem esteja de pé que não possa cair. O catecismo vai dizendo que eu preciso viver esse esforço constantemente em todas as idades da vida. Não importa se eu já sou de idade avançada, eu posso acabar caindo num pecado contra a castidade. Exemplo, se eu colocar os meus olhos, à disposição dos meus olhos, determinadas imagens que vão ser impregnadas, vão ser levadas ao meu cérebro, vão desenvolver determinados instintos, emoções, posso cair. Então, em determinadas idades, esse esforço pode ser até maior. É como atravessar uma grande correnteza. Então, assim, na adolescência, é como se o rio tivesse com uma correnteza gigantesca. Para eu atravessar esse rio, eu preciso colocar potência no meu motorzinho do meu barco para poder atravessar essa correnteza. Em outras épocas, talvez, né, com os hormônios e talvez não vai ser, e com a maturidade e com o conhecimento e com a razão e com essa experiência de Deus, talvez esse esforço não seja mais tão grande por conta da ordenação anterior que já aconteceu. Mas nós precisamos ter cuidado aqui. Nunca nos consideremos que nós tenhamos domínio de nós mesmos.
e que esse domínio de nós não podemos perder. Então, precisamos vigiar sobre nós. E o catecismo vai dizendo que a castidade é um processo. Para adquirir essa virtude da castidade, nós vamos precisar vivê-la no dia a dia e com muitas decisões livres. Hoje eu não irei pecar. Hoje eu não irei pecar. Hoje eu viverei a castidade. Hoje. Então, todos os dias ela tem que ser minha decisão diária. Para isso, eu preciso conhecer, amar e cumprir o bem moral dentro dessas fases de crescimento. Por isso que nós precisamos entender quais são essas virtudes morais. É preciso, é uma tarefa pessoal, então é algo eu e Deus, mas também exige um esforço cultural. E o que é esse esforço cultural? Nós temos direito a não sermos bombardeados com tanta coisa que nos faz cair. Nas novelas, então, nos espaços públicos em que nós estamos, na forma como somos educados na escola. Então, o catecismo vai dizendo que nós temos direito de receber uma informação e educação que respeite as dimensões morais e espirituais da vida humana. Então, tá certo, a castidade depende de mim, mas olha como o mundo está me colocando em situações que são bem difíceis de permanecer casto. Então, a nossa batalha é muito grande. E quando nós olhamos para essa oração, por exemplo, uma oração para antes de namorar com alguém, ou seja, o namoro, eu vou viver a experiência da minha sexualidade. Como? Eu vou praticar atos sexuais? Não, porque sexualidade não significa unicamente prática de atos sexuais, significa que eu vou trabalhar o meu corpo e a minha alma de uma maneira santa, casta, para que eu possa me doar para o outro. Então, antes do namoro, olha essa oração. Senhor, estou diante de um templo onde vós habitais. O outro é templo de Deus. Eu amo-vos presente neste templo. Então, imagine um homem dizendo para uma mulher, quando eles estão pensando em namorar. Ele olha para aquela mulher e diz assim, dentro dela Deus habita. E eu amo, Senhor, a vossa presença nessa mulher. E eu prefiro morrer a profanar esse santuário, mesmo por pensamento. Então, a castidade, ela não perpassa só em atos, mas ela perpassa também na minha mente, naquilo que eu penso. Fazei que com este namoro eu aprenda a amar a voz presente no outro. E assim descubra se é este ou é esta quem escolheste para estar ao meu lado por toda a vida. São Rafael, arcanjo, que conduziste Tobias e Sara, e lhes ensinaste a pureza do coração. Fazei que na obediência aos mandamentos, que é o que nós estamos estudando aqui, possamos glorificar a Deus para sempre, que é o que buscamos com a consagração a Nossa Senhora. Render glória a Deus em todas as coisas. Então, a castidade, para obter a castidade, eu vou pedir a Deus que me faça puro de coração. Só que hoje, os namoros de hoje, você pensar numa oração dessa, num tempo de hoje, é praticamente inimaginável, porque as pessoas não querem fazer isso. Elas não querem ver o outro. É um desejo egoísta de usar o outro. Eu quero que o outro me faça feliz e não eu que amo tanto e desejo fazer o outro feliz. Então, a castidade, ela ordena esses meus afetos. Então, a castidade, ela é uma virtude moral. E como palavra virtude, significa o quê? Vai exigir esforço meu também. Mas, além desse esforço, eu preciso clamar a graça de Deus. É fruto de um trabalho espiritual, é fruto de muito joelho no chão, é fruto de muita oração. A castidade é fruto de estar presente nos sacramentos,
Deus está me confessando, Deus está recebendo o Santíssimo na Eucaristia, porque Ele é que vai me dar toda a fortaleza para caminhar e viver conforme Ele deseja. Então, assim, Deus nos concede a graça, a castidade, nos dá a graça de imitar a pureza de Cristo. Pelo batismo, Deus limpa todas as nossas imundícies. Então, que nessa renovação das nossas promessas do batismo com a consagração, nós peçamos a graça de Deus limpar e nos fazer imitadores dessa pureza. A caridade, ela é a forma de todas as virtudes, porque a palavra de Deus vai dizendo que o maior dom é o amor. E por essa influência do amor, nós vamos aprender que a castidade é uma escola de doação da pessoa. Então, quando eu, vivendo o meu processo de conversão, foi o que Deus foi amorosamente me mostrando. Porque, assim, nos namoros, a gente vai pensando assim, se eu não me relacionar dessa maneira, ele vai me deixar. Ele vai procurar outra pessoa. Mas isso significa que se pela castidade ele lhe deixou, é porque ele não lhe ama de verdade. Porque a castidade, ela ensina a pessoa a se doar para o outro. Então, se lhe deixou, porque não foi capaz de doar. E se eu desejo viver um namoro que não seja santo, e se eu sei que pecar contra a castidade é pecado mortal, se eu me relaciono e quero viver o ato sexual, eu, além de me colocar numa situação de inferno se não for reparado, eu ainda levo o outro. Eu arrasto o outro também para o pecado. Então, a castidade é uma necessidade para que a gente possa amar, saber verdadeiramente amar. E sem viver a castidade, eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Então, amando Deus sobre todas as coisas, eu vou colocar Deus à frente de tudo, inclusive do meu namoro, inclusive do meu relacionamento. Vou aprender a viver esse amor de Deus e aí, consequentemente, eu vou saber, vou poder me dar. Então, aí eu vou ser dom para os outros. E além de ser dom para os outros, eu vou ser testemunha. Quando eu digo para alguém, eu amo a Deus sobre todas as coisas, e por amar a Deus sobre todas as coisas, eu consigo lhe dizer não, porque eu não vou ferir o coração de Deus e nem vou ferir o teu coração. Mas aprendendo a amar com Deus, eu te amarei de uma maneira que sozinho eu não seria capaz de amar. Então, vejam, eu testemunho que sou o quê? Fiel. E viva a ternura de Deus. A castidade me faz testemunhar o amor de Cristo. Então, a castidade é uma promessa de imortalidade. Porque no céu nós seremos castos. Então, a vivência da castidade, ela nos ajuda a viver esse céu aqui na Terra. E é ela e isso vai trazer um bem enorme para todos. A minha vivência casta, que vai ter consequência no meu falar, no meu pensar, nas minhas atitudes, no meu modo de vestir, vai fazer bem para todos aqueles que me virem. E vai me ajudar a viver em comunhão espiritual. Todo batizado, ele é chamado à castidade. Todo, não tem exceção. E vai dizendo que no momento do nosso batismo, o cristão se compromete a orientar sua afetividade na castidade. Então, vamos pedir na graça de que Deus oriente a nossa afetividade
na vivência do nosso batismo. E interfere em todos os estados de vida. Então, vamos ver. Os solteiros. Os solteiros devem viver a castidade como? Na continência, na virgindade, na pureza, na abstenção total de relação sexual. Os celibatários, que são aqueles que decidiram por não se casar, de serem inteiramente de Deus, mas não são religiosos, eles também vão viver a castidade dentro do seu estado de vida. Os religiosos e religiosas fizeram o voto de castidade, de que são totalmente de Deus, não vão se dar o casamento. Então, eles vão viver a castidade, vivendo completamente essa questão da virgindade, da pureza, não vão ter relações sexuais. Os ordenados, os sacerdotes, da mesma maneira. E os casados também são chamados a viver a castidade, a viver a pureza e a viver a continência. E o que é a continência? Em determinadas situações, de comum acordo, eles devem se abster dos atos sexuais para o louvor a Deus, para um momento maior de oração. Esse tempo não vai ser prolongado, né? Não pode ser muito extenso para evitar que alguém caia em pecado. Mas também deve haver uma oferta de que o ato conjugal seja todo conduzido por Deus. Então, há quem vai viver a virgindade, que são os solteiros enquanto não casarem, os celibatários, os religiosos, os sacerdotes, e os casados vão viver a continência. Sari, os noivos, o catecismo vai dizendo. Isso serve tanto para namoro quanto para noivado. Os noivos são chamados a viver a castidade na continência. Não vão ter relações sexuais. E isso vai ser o quê? Tempo de prova. E prova é exercício, onde eu vou exercitar o meu domínio, o domínio de mim mesmo, a fidelidade. Vivendo assim é que eu vou aprender a respeitar o outro, vou aprender a ser fiel e vou esperar o tempo de Deus. Reservarão para o tempo do matrimônio as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Então, mesmo que em confissão alguém diga, não é pecado, isso é coisa do tempo antigo, vai para o catecismo. Reservarão para o tempo do matrimônio as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Assim vão se ajudar a crescer na castidade. E esse exercício, todo sentimento ele será aprovado. Quando não se vive isso antes do matrimônio, os sentimentos não foram devidamente provados. O sexo, ele é tão forte que ele pode fazer com que uma pessoa entre no casamento não pelo amor, mas pelo ato sexual em si, que é prazeroso. E quando esse prazer acaba, a relação pode acabar. O noivado pode acabar, o casamento pode acabar, porque o que moveu a pessoa foi o prazer venéreo, não foi o verdadeiro amor. Então, esses sentimentos, eles precisam ser provados nesse tempo. E quais são os pecados mortais que ofendem, né, a castidade? A luxúria, a masturbação, a fornicação, logo aqui nesse slide. Então, a luxúria é quando tem um desejo desordenado ou um gozo desregrado de prazer venéreo. A pessoa busca esse prazer por si mesmo. Ele não quer se comprometer com absolutamente ninguém, nem com as responsabilidades dessa união sacramental que Deus uniu, né, estabeleceu para homem e mulher, que é de procriar e viver um processo unitivo.
Então, o prazer sexual não provoca nenhum tipo de união. Ele fere a alma por conta da luxúria. A masturbação é um desejo egoístico de sentir prazer. Além de afastar, não traz comunhão com ninguém. Você não está em comunhão com ninguém, você está em prazer com você mesmo. Por conta da excitação voluntária dos órgãos genitais, querendo sempre o prazer. E o catecismo, ao contrário do que o mundo atual tem dito hoje, está dizendo que, seja qual for o uso deliberado da faculdade sexual fora das normais relações conjugais, contradiz a finalidade da mesma. E vai dizendo que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. E quantas pessoas são viciadas na masturbação, estão realmente dependentes e não conseguem se libertar da masturbação. Então, é uma desordem e é preciso clamar a libertação por conta daquela estratégia que nós vimos, com oração, com jejum, com penitência, com a confissão, com a Eucaristia, assistindo a Santa Missa, para poder se libertar. A fornicação é a relação sexual fora do matrimônio, entre o homem e a mulher. Isso também é pecado mortal, e se é praticado com crianças, se ocorre corrupção dos jovens, além desse pecado, é um escândalo grave. Por quê? A palavra de Deus, ai daqueles por onde vêm os escândalos, quando você faz o outro pecar. A pornografia também é pecado grave, ou seja, retira o ato sexual, é só o desejo de uma forma real ou simulada, exibir determinadas coisas, seja o próprio corpo, seja ato sexual para outras pessoas, né? De uma forma deliberada. Então, ofende a castidade, desnatura o ato conjugal, a doação íntima dos esposos um para o outro. Então, esse pecado, lembram bem, quem coopera no pecado do outro? Então, quem tira as fotos de pornografia, quem são os atores, aquele que vende a revista, o público que compra, todo mundo incide nesse pecado. E as autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição desse material pornográfico. A prostituição é fazer o sexo cobrando dinheiros, valores, vendendo o próprio corpo, e também, se for praticado com crianças e adolescentes, duplica esse pecado com o escândalo. O estupro é a força e a violência obter o relacionamento sexual. Não precisa nem maiores comentários de que seja um pecado mortal, e as consequências para a vítima são gravíssimas, né? Que muitas vezes a pessoa não consegue nem se recuperar de tamanha agressão, só Deus para curar. Agora vamos entrar num tema bem polêmico, que é a questão da castidade e a homossexualidade. Não é a Sara que está falando, é o Catecismo da Igreja Católica, que diz que, apoiados na Sagrada Escritura, os atos homossexuais constituem depravações graves. Os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. Por quê? Porque de um relacionamento de um homem com um homem, de uma mulher com mulher, não vai nascer vida. Não rende os frutos desejados por Deus. Não há complementaridade afetiva sexual. Não pode, e o catecismo diz, não pode em caso algum ser aprovado. Mas o catecismo diz, a verdade não pode ser aprovado, mas diz para todos nós que muitas pessoas vivem com a homossexualidade uma grande provação. Quando essas pessoas
sentem essa tendência, elas vivem uma prova. E elas são chamadas, né? Nós não devemos acolhê-los com respeito, compaixão e delicadeza. Vai se evitar qualquer tipo de discriminação injusta. Mas essas pessoas são chamadas, como os solteiros, como os casados, como todos nós, indistintamente, somos chamados a viver a vontade de Deus. A vontade de Deus a nosso respeito. E sendo cristãs, elas devem unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que elas podem encontrar devido à sua condição. Então, se em se descobrir nessa condição, vivendo essa situação da homossexualidade, é chamada a castidade. E aí, como é uma prova, vai dizer, Senhor, eu te ofereço as minhas dores, as minhas cruzes, com o sacrifício do Senhor, mas me ajuda a viver a pureza de Cristo. E é possível com aquela mesma estratégia. Eucaristia, oração pela graça sacramental, buscando o autodomínio com o jejum, com a penitência, buscando amizades sinceras, amizades em Deus, feliz daquele que encontrar um amigo que apresente o Senhor. Então, gradual e resolutamente, essas pessoas podem viver a perfeição cristã. E isso é uma grande alegria. Indo agora para a questão do sacramento do matrimônio. Então, quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, dentro do sacramento do matrimônio, disse que se tem uma comunhão espiritual. E o catecismo vai dizendo que o sexo entre os esposos não é algo puramente biológico, mas diz respeito à pessoa humana como tal, no que ela tem de mais íntimo. Quando animais cruzam, não existe dor na alma porque foi desprezado depois do ato. Mas o homem ou a mulher sofrem quando eles se veem na relação sexual que não resultou em amor, em acolhimento. A alma sente. Então, não é algo puramente biológico. Não é biológico, porque nós temos alma. Então, no casamento, a sexualidade, ela deve ser vivida, o sexo deve ser vivido dentro do casamento. Por quê? Porque dentro do casamento, as pessoas, o homem e a mulher, se comprometem totalmente de ser um para o outro até a morte. Existe um compromisso de vida, existe o outro diz, vem, ó minha amada, porque eu darei a minha vida por ti. Eu te levarei para o Senhor. Então, isso faz com que a pessoa se encontre com a alma reconfortada. Isso traz alegria. Então, vejamos aqui a passagem de Tobias, do livro de Tobias, que eu aconselho muito, quem puder, ler esse livro todinho. Fala muito sobre o sacramento do matrimônio, sobre a pureza, sobre quem os demônios têm poder. Faz a leitura. Aqui nós vamos ver só um trechinho. Tobias se ergueu do leito e disse a Sara: Irmã, levanta-te. Vamos orar ao Senhor e pedir-lhe que nos conceda a sua misericórdia e salvação. Antes do ato sexual, eles se dirigiram a quem? Deus. Vamos orar, vamos nos pedir que eles nos concedam a sua misericórdia e salvação. Porque a Sara era ferida na sua sexualidade. Sara casou 7 vezes. E o demônio Asmodeu matou os 7 maridos da Sara.
E Sara fez uma oração. Ou os 7 não me mereceram, ou eu não mereci nenhum dos 7, ou o Senhor tem outra pessoa para mim, me reservou, me destinou a outro. E esse outro que apareceu na vida dela foi Tobias, que antes de se unir a ela, convidou Sara. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que nos conceda a sua misericórdia e salvação. E ambos se levantaram, se puseram a orar e imploraram que lhes fosse enviada a salvação, dizendo: Bendito seja Deus, Deus dos nossos pais. Tu criaste Adão e lhe deste Eva, sua esposa, como amparo valioso, e de ambos procedeu o gênero humano. Com efeito disseste: Não é bom que o homem esteja só, façamos um auxiliar semelhante a ele. Agora, Senhor, tu bem sabes. Olha o que Tobias diz na sua oração. Tu bem sabes, Senhor, que não é por luxúria, ou seja, ele está falando, não, eu não estou indo a ela com a desordem contra a castidade, que seria a luxúria. Eu não estou indo a ela por luxúria, agora quando eu a tomo por esposa, essa minha irmã, mas eu estou indo a ela com intenção pura, ou seja, ele está vivendo o quê? A castidade conjugal, a pureza do sentimento. Ele está indo com amor. Permite, então, que eu e ela encontremos misericórdia e chegamos juntos à velhice. E concluíram a oração, disseram ambos amém, amém, e só se encontraram, né? Consumaram o ato depois de 3 dias de oração. E assim Deus a libertou. Ali mostra que o anjo Rafael vai e liberta Sara do demônio Asmodeu. Então, a libertou da desordem, a libertou daquilo que a aprisionava, que lhe colocava no cativeiro e não lhe permitia ser feliz de uma maneira conjugal. Bem, Sara, mas o sexo em si, sentir prazer no âmbito do matrimônio é pecado? O catecismo vai dizendo que os atos sexuais praticados de uma maneira íntima e casta são honestos e dignos. Que a sexualidade é fonte de alegria e de prazer, e foi Deus quem criou esse prazer. Agora, nós não podemos ir pelo prazer, nós deveremos nos unir a Cristo e nos permitir nos fazer instrumentos dele, para que nós possamos, dentro do ato sexual conjugal, nos unir, fazer a união dos esposos, procriar, gerar vida. Então, se deve se manter dentro desses limites de uma justa moderação. Aquele ditado, dentro de 4 paredes vale tudo, não é santo. Voltar e olhar um pouco sobre a temperança. Então, a união, ela tem esse duplo fim: o bem das pessoas, dos cônjuges, e a transmissão de vida. E ninguém pode separar esses 2 significados da vida matrimonial. Então, esse amor conjugal exige a fidelidade e a abertura para a fecundidade. Agora vamos falar sobre a fecundidade. A fidelidade conjugal, ela introduz o casal na fidelidade de Cristo à sua igreja. Se nós não formos fiéis ao cônjuge, nós seremos fiéis a Cristo? Se eu não consigo ser fiel à criatura, não serei a Cristo. E muito maior é a verdade: se eu não sou fiel a Cristo, eu não conseguirei ser fiel ao meu esposo. Então, eu preciso, em Deus, buscar essa fidelidade conjugal. E essa fidelidade, quando as pessoas se entregam, é de uma maneira definitiva e total. O homem não separa. O que é que São João Crisóstomo sugere aos jovens casados? Que façam esse discurso às suas esposas. É muito bom a gente ouvir isso. Tomei-te nos meus braços, amo-te e prefiro-te à minha própria vida, porque a vida presente não é nada e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de tal maneira que tenhamos a certeza de não ser separados naquela que nos está reservada. É de olho no céu. Eu ponho o teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso do que não ter os mesmos pensamentos que eu tenho.
do que você. Como dois podem andar juntos sem chegar previamente a um acordo? Como haverá harmonia conjugal se os meus pensamentos não forem os mesmos dos teus? Então, olha que São João Crisóstomo vai dando todas as dicas para um casamento feliz. Sobre a fecundidade. Então, quando homem e mulher se casam, eles devem se abrir a gerar filhos. Agora, filhos não constituem direito. Filhos são dom de Deus. Deus é que deve nos dar. A esterilidade é uma prova, como a homossexualidade. Devemos nos unir à cruz de Cristo. Se tentados, aquilo que a moral cristã permite, e mesmo assim, né, com os recursos da medicina moralmente permitidos, se não vierem os filhos, Deus quis. E como consagrados, viver a vontade de Deus. Queremos viver a vontade de Deus em tudo. Os filhos, eles devem ser frutos do amor conjugal. E nunca se pode pensar, não, meu relacionamento não está bem, mas se nós tivermos um filho para tentar consertar um amor que não está bem. Essa premissa não é verdadeira, diz o catecismo. Os filhos devem ser frutos do amor que existe e não serem usados para consertar algo ou preencher algo que não tem. O ato conjugal, eu devo ter em mente que sempre deve ter essas duas finalidades, o unitivo e o procriador. E que os cônjuges são chamados a cooperar com Deus nisso. E aí entra os problemas. Regulação da procriação. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz que podem existir justas razões para a regulação da procriação, em prol da própria felicidade matrimonial. Por exemplo, a esposa se encontra com depressão. Ela, naquele momento, ela não está bem para gerar filhos. É uma justa razão. Então, é possível ocorrer a regulação da procriação. E como regular essa procriação? Pelos métodos de observação, diz o catecismo. Os métodos naturais. Os métodos artificiais não devem ser usados porque, primeiro, se existir o uso de anticoncepcional artificial com o simples intento de não gerar filhos, você está ferindo a característica do matrimônio, que é de abertura à vida. Entre o outro aspecto, nós falamos na formação passada, muitos deles são abortivos. Então, a regulação da procriação, para quem deseja fazer a vontade de Deus por justa razão, deve observar os métodos naturais, e seria muito bom que estudassem sobre o método de ovulação Billings. Não vai caber aqui tempo para nós explicarmos esse método, mas é o método em que a Igreja Católica dá o seu aval. O Estado nunca pode limitar os filhos das famílias, não pode criar leis dizendo que as pessoas não podem gerar, né? Porque isso seria a lei moral. E aqui é outro ponto polêmico que você pode estar olhando no catecismo, nos itens 2375 a 2379, que é sobre a inseminação e a fertilização. Primeiramente, se a inseminação e a fertilização for feita com óvulo ou com espermatozoide de terceira pessoa, já fere a questão da fidelidade. Toda criança tem direito de nascer de um pai e de uma mãe conhecidos. Ela tem que saber de onde ela veio.
Isso seria a inseminação e a fertilização heteróloga. A inseminação e a fertilização homóloga é aquela em que o óvulo e o espermatozoide são daquele casal. Mas elas vão ser, não vai haver um ato sexual, não vai haver um ato de amor. As pessoas vão ser geradas in vitro, fora do ato sexual. E nós, Deus nos fez para sermos gerados frutos do amor. De um momento de alegria, de prazer, de amor, nós somos gerados com amor. A inseminação e a fertilização retira da criança esse direito de nascer de um ato amoroso. Então, a igreja diz que é ato moralmente condenável. Sei que é duro, mas é a verdade. Ofendem a dignidade do matrimônio. O adultério é o ato sexual é praticado por pelo menos uma das pessoas é casada e ele está se relacionando com outra pessoa. O divórcio também é considerado pecado por ferir a dignidade do matrimônio. Agora, o catecismo ele diz que o divórcio, quando ele for a única alternativa para assegurar pensão para os filhos, pensão para o cônjuge, ou até mesmo a questão dos bens, de garantir os bens, o divórcio pode ser moralmente aceito. Mas não dá permissão para que aquela pessoa venha contrair um outro relacionamento. Então, casado na igreja, mesmo que divorcie, não pode ter relacionamento com outra pessoa, que seria a segunda união, a não ser que venha uma declaração de nulidade. Poligamia é ter mais de um cônjuge, incesto é ter essas relações sexuais com membros da família, como, por exemplo, pai e filho, e se for envolvendo crianças, sempre torna um pecado duplo, porque causa o escândalo. A união livre é, por exemplo, o concubinato ou a união estável, onde as pessoas têm a relação sexual, mas não desejam se comprometer. E o direito à experiência, que as pessoas dizem assim, mas eu vou me casar com fulano, mas eu não sei nem como é que ele é na cama. Eu quero experimentar antes de me casar. Nós não temos, o catecismo da Igreja Católica diz que nós não temos esse direito à experiência, que isso vai causar desordem, vai ferir a nossa integridade corporal e a nossa alma. Entramos aqui no 7º mandamento da lei de Deus, que nos proíbe furtar. E muitas vezes nós pensamos que é unicamente assim, não, eu pegar algo que é de alguém, de uma maneira simples. Só que Nossa Senhora disse que nós deveremos viver a virtude da estudiosidade, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, que é de estudar e de conhecer os detalhes da nossa fé, da nossa igreja, para que a gente não cometa coisas que nós pensaríamos que seriam permitidas e, na verdade, são uma ofensa ao 7º mandamento, não furtar. Então, de maneira muito objetiva, o 2401 do Catecismo vai dizendo assim, que o 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Exige, em vista do bem comum, o respeito pelo destino universal dos bens e pelo direito à propriedade privada. Então, nós deveremos nos esforçar por ordenar para Deus e para a caridade fraterna todos os bens que nós temos. Tudo que Deus nos dá deve ser ordenado para a Deus e ordenado para servir aos irmãos. Tem gente que bota no carro aqui, esse carro foi Deus que me deu e ele é objeto do Senhor. Quer dizer mais ou menos assim, eu estou usando esse veículo para fazer a missão de Deus, né? No que for possível. Para eu viver esse 7º mandamento, eu vou precisar de virtudes, para não cair nelas. E elas são a temperança, a justiça e a solidariedade.
A temperança para eu não me apegar aos bens. A justiça para eu me acautelar do que é do outro e dar-lhe o que é devido. E exige a reparação da injustiça. Então, por exemplo, no caso de se cair no 7º mandamento, não furtar, por ocasião da confissão, eu devo me confessar. Mas eu preciso devolver aquilo que eu peguei. Eu preciso reparar aquilo que eu peguei, né? Por injustiça. E a solidariedade, que é uma regrinha de ouro, lembrando que Deus se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza e nos chama a viver as obras de misericórdia. A esmola. Lembrem que a esmola, né, quando a gente vive a quaresma, fala muito do jejum, da oração, da esmola. A esmola eu tenho que viver o quê? Porque eu sou desapegado dos bens e eu sei que o Cristo habita no outro e que eu preciso. Lembram daquela passagem? O Cristo que vai, quando a pessoa chegar no céu, vai dizer assim: eu vesti, eu te dei de comer, eu te dei de beber, na pessoa do outro. Então, nós vimos Cristo na pessoa do outro. Olha o que é pecado aqui envolvendo dentro desse 7º mandamento. Eu pegar, me apoderar ou reter injustamente o que é alheio, mesmo que a lei civil diga que eu possa fazer isso. Mas a minha consciência diz que não é meu. Mesmo que a lei diga que é meu, mas para a lei de Deus, se não for, isso é pecado contra esse mandamento. Se eu pego um livro emprestado e não devolvo, cai no 7º mandamento. Alguém perdeu algo e eu não devolvi, caiu. Eu não peguei de ninguém, não pedi emprestado, mas a pessoa perdeu e eu sei de quem é, não devolvo. Se defrauda no comércio, eleva os preços. Se eu não pago os salários justos, se eu tenho dinheiro e não dou para a pessoa, o salário dela fica atrasando ali pagar o salário da pessoa, podendo logo dar. Ou então, querendo economizar numa diária, sabendo que o trabalho é pesado e que não seria justo o valor que se propõe. Subir os preços, especulando com a ignorância ou a necessidade dos outros. A corrupção, a apropriação e o uso privado de bens sociais de uma empresa. Eu sou contratado para fazer um serviço por R$100, mas o meu serviço foi mal executado. O outro me deu os 100, mas eu não dei para ele um serviço digno. Eu peco aqui contra o 7º mandamento, porque não executei bem o serviço. Estão compreendendo como é amplo? Fraude fiscal, falsificar cheque, fatura, desperdiçar as coisas. Também é pecado contra o 7º mandamento. Então, causar voluntariamente prejuízo a propriedades privadas ou públicas é contra a lei moral e exige reparação também. Então, dentro desse mandamento, nós precisamos muito ver essa questão do trato com o outro, de não privar o outro daquilo que ele é de direito. Agora, olha aqui, entra também no 7º mandamento o respeito com a integridade da criação, com os animais, com as plantas e com os seres inanimados. Entra no 7º, porque eles são coisas. São coisas, né? Então, eu não posso usar os recursos minerais, vegetais e animais fora das exigências morais. O Senhor disse, né, que o homem teria domínio sobre todo o criado. Mas esse poder, esse domínio não é absoluto. Porque se precisa pensar nas gerações futuras, na qualidade da vida do outro.
né? Nós vivemos em comunidade. Com relação aos animais, os animais são criaturas de Deus. E só pelo fato deles existirem, a existência deles já bendizem e dão glória a Deus. Quando a gente vê uma arara toda colorida, meu Deus, quem foi que definiu tanta cor naquela arara? Deus. E aquela beleza já bendiz a Deus e já dá glória a Deus. Por isso os homens devem estimá-los. E São Francisco de Assis, São Filipe de Neri fazia isso, né? E Deus confiou os animais ao governo do homem, mas ele tem que se servir legitimamente. Ele pode se alimentar dos animais? Pode. Ele pode fazer até uma roupa de um animal? Pode. Dentro da moderação, né? Daquilo que é necessário. Podem domesticá-lo, podem utilizá-lo nos trabalhos. Um burro carregando uma carroça é pecado? Não. Agora, você maltratar, não dar comida, surrar, deixar no sol quente, entra aí no 7º mandamento, minha gente. É contrário à dignidade humana fazer sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas. Também é indigno. Agora, olha o contrário. Tem gente hoje que está tratando os animais como os filhos que as pessoas não têm. E o catecismo diz, é igualmente indigno gastar com eles somas que deveriam prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, mas não deveria desviar-se para eles o afeto só devido às pessoas. Gente, o catecismo fala tudo. O 8º mandamento. Ele vai não levantar falso testemunho, que eu depois vou ajeitar. Não levantar falso testemunho. Então, Deus nos chama ao compromisso com a verdade, porque Deus é verdade. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E nós somos chamados, temos vocação para sermos testemunha de Deus. Então, nós temos que testemunhar a verdade. Tudo em nós tem que ser verdade. Nós tendemos para a verdade. Deveremos testemunhar a verdade. Então, o que é que o catecismo diz? Nós somos impelidos por nossa própria natureza e somos obrigados, por exigência moral, a procurar a verdade. Em primeiro lugar, aquela que diz respeito à religião. A minha alma não sossega enquanto eu não me encontro em ti, que é a verdade. E quando nós encontramos a verdade, nós somos obrigados a aderir à verdade, desde que nós conheçamos, né? As exigências, e vamos colocar a nossa vida segundo as exigências dessa verdade. Então, a verdade, quando ela é vivida com retidão, tanto nas palavras como na ação, ela se chama veracidade, sinceridade e franqueza. E o contrário disso é o quê? É viver na duplicidade, é viver na simulação e é viver na hipocrisia. Hipocrisia, simulação e vida dupla é pecado. Então, o católico ele tem o dever de dar testemunho da verdade. Eu não posso ter vergonha de dar testemunho de Deus. No meu trabalho, num sinal, num acidente de trânsito, em todas as situações que acontecem na minha vida, eu tenho que estar ali dando testemunho de Deus. Porque Cristo é a verdade. Eu preciso guardar a minha consciência irrepreensível diante de Deus. Porque eu fui batizado para isso, para testemunhar. Alguns vão chegar no extremo desse testemunho, que é o martírio. O martírio é dar, testemunhar Cristo, Deus, até a morte, né? Mas se Deus chamar o martírio, ele vai dar a graça necessária para viver esse martírio. Como é que eu posso cometer o pecado contra a verdade, que é cometendo esse pecado? Falso testemunho, sim, no tribunal eu fizer uma afirmação contrária à verdade. O perjúrio, quando eu juro que aquilo que eu estou dizendo é verdade e é mentira. Quando eu faço um juízo temerário, o que é o juízo temerário?
quando eu admito como verdadeiro, mesmo sem ter prova, um defeito moral do próximo. Eu não tenho certeza se a pessoa fez aquilo, mas mesmo sem ter certeza, sem ter prova, eu admito como verdadeiro. Isso é um juízo temerário. É um pecado contra a verdade. Maledicência é quando eu sei as faltas, os pecados do outro e eu fico contando para os outros aquilo que os outros não sabiam. Você sabe o que o fulano fez? Aí, contar para os outros o que o outro fez é maledicência. É pecado contra esse mandamento. Calúnia, quando eu faço afirmações contrárias à verdade e vou prejudicando a reputação das pessoas, né? Causando falsos juízos. Olha aqui que coisa interessante. Lisonja, adulação ou complacência. Tem gente que fala assim de uma maneira popular, o babar os outros, né? Então, assim, a lisonja, adulação ou complacência, ela é uma falta grave. Quando eu me torno cúmplice de vícios ou de pecados graves dos outros. Eu sei que o outro está errado, está cometendo um pecado grave, está num vício condenável, mas eu adulo. Eu concordo. Eu compactuo com aquilo. Agora, ela é um pecado venial, ou seja, não é ofensa contra os 10 mandamentos, quando apenas se deseja ser agradável, quer evitar um mal maior. Jactância ou vanglória é um pecado contra a verdade. Por quê? Porque a vanglória, eu me exaltar ou vangloriar os outros, tornar os outros quase um ídolo, maiores do que eles são, também é um pecado contra a verdade. Até porque toda glória é devida a quem? A Deus. Então, o mesmo se diga da ironia. Ironia também é pecado. Depreciar alguém, caricaturando de modo malévolo um ou outro aspecto do seu comportamento. E a mentira é dizer o que é falso com a intenção de enganar. Agora, se a mentira, em regra, ela é pecado venial, mas se ela ferir gravemente a justiça e a caridade, a mentira for grande, ferir o amor de Deus no outro e a justiça que se deve ao outro é um pecado mortal. E aí entra a questão da violação também do segredo profissional ou sigilo sacramental. Então, quando se por profissão se tem o dever de não contar, e se conta, se cai nesse pecado. Também os sacerdotes, quando contam aquilo que, porventura, seja ouvido na confissão, também incide nesse pecado. Então, sigilo sacramental. Então, vamos chegando aqui para o 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. Então, lembram das formações do início, que foi dizendo que nós temos concupiscência dos olhos, nós temos concupiscências carnais, temos a concupiscência do desejo de ter, né, de ser, que seria da inteligência. Esse 9º mandamento, ele está voltado, proíbe essa concupiscência carnal, de desejar, de querer ter. E aí, como se combate esse pecado, que é a ofensa ao 9º mandamento? Lutando pela pureza. Tem que lutar com unhas e dentes pela pureza e clamar a Deus a virtude e o dom da castidade. Então, para não desejar a mulher do próximo, que é o homem do próximo também, pela virtude e dom da castidade. Precisa ter pureza de intenção. O que é essa pureza de intenção? Em tudo que olha, tem que buscar qual é a vontade de Deus aqui. Nessa situação, qual é a vontade de Deus? Então, ter pureza de intenção. E a pureza do olhar, disciplinar os sentidos e até a imaginação, porque você ficar alimentando a imaginação, ficar na cabeça imaginando
se relacionando com a pessoa do outro, né? Com o cônjuge do outro, vai cair nesse pecado. Já está pecando. O Senhor disse assim: só olhou, já desejou, já caiu. Rejeição da complacência em pensamentos impuros. Então, tem que ser implacável com os pensamentos impuros. Não pode ser complacente, ficar alimentando e tem que se desviar, né? Tem que evitar tudo que desvie do caminho dos mandamentos divinos e muita oração. Santo Agostinho diz que eu pensava, olha, o Santo Agostinho ele teve um grande problema com a questão da castidade, né? Ele vivia muitas desordens no âmbito sexual. E ele, santo, disse o seguinte: eu pensava que a continência dependia das minhas próprias forças, forças que em mim não conhecia. E era suficientemente louco para não saber que ninguém pode ser continente se tu lhe não concederes, ou seja, se não tiver a graça de Deus. E de certo tu o terias concedido se eu tivesse gemido, né, com gemido interior, eu chamasse aos teus ouvidos e se com fé sólida lançasse em ti o meu cuidado. Então ele nos ensina que nós devemos fazer esse gemido interior, de dizer, de suplicar a Deus essa graça de viver a continência, de viver a castidade. E quando se vai vivendo a castidade, vai vivendo a continência, vai se adquirindo o pudor. E o pudor é a recusa de mostrar aquilo que fica escondido. É o zelo consigo de não mostrar aquilo que faz parte da minha intimidade, que não deve ser mostrado. E o pudor é modéstia. Então, a modéstia, ela é muito maior do que o vestir-se. A modéstia, ela já é a transpiração dessa ordem que Deus colocou entre corpo e alma. Então, o pudor ele vai se revelando no falar, no vestir, no tratar, no desviar o olhar para evitar a situação de pecado. É preciso purificar o clima social, por quê? Porque o ambiente em que nós estamos inseridos toda hora é um apelo ao sensual e fugir dessa permissividade dos costumes. Por quê? Porque hoje existe uma tendência de dizer assim, mas todo mundo faz. Fuja dessa permissividade do que todo mundo faz e busque saber o que é que Deus quer. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, que vai também trabalhando essa questão de nos evitar que nós caiamos na avidez, na cupidez, na inveja, né? Que deseje nos apropriar de maneira desmedida dos bens terrenos, de amar imoderadamente as coisas e querer ter poder porque tem as coisas, e a inveja, que é de sentir uma grande tristeza por conta do que o outro tem e, além disso, ainda querer desejar o que o outro tem. Então, entra a questão dos 10 mandamentos. Então, meus irmãos, estamos chegando aqui ao final da nossa formação e o catecismo conclui de uma maneira muito linda para dizer que nós, que estamos nos preparando aqui para nos consagrar a Nossa Senhora, o que resta a nós mesmo aqui é lutar. Lutar, mas sabendo que não estamos sozinhos. Lutar, mas com a graça do alto. Porque se Deus quer que nós sejamos castos, Ele vai nos dar a graça de sermos castos. Ele não vai exigir de nós algo que Ele não vai nos dar capacidade. Então, nós podemos sim alcançar os bens que Deus promete. E esses bens são as virtudes também. São as graças, né? A ordenação do nosso interior, ser desprendido, sermos libertos dos vícios que nos aprisionam, das desordens que nos aprisionam. Para possuir, agora isso como lutar, né? Para possuir e contemplar Deus, os fiéis de Cristo mortificam os seus maus desejos.
precisamos nos mortificar. A palavra de Deus diz assim: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, não dará fruto. Então, é preciso saber morrer para o pecado, para nascer para Deus e render esses frutos e alcançar a graça do alto. E aí nós vamos triunfar contra toda a sedução do prazer e do poder. E aí o 25:50 eu não poderia dizer melhor, vou fazer a leitura. Neste caminho da perfeição, o espírito e a esposa chamam quem os escuta à comunhão perfeita com Deus. Chamam quem os escuta. Você está ouvindo? Amparo, está ouvindo Deus chamando? Ouvi tua voz, Senhor, chamando meu nome, e eu não resisti. Diga, Senhor, eu não resisto ao teu doce chamado, porque eu quero viver essa comunhão perfeita contigo. E aí ele diz, ali será a verdadeira glória. Ninguém ali será louvado por engano, porque nós vamos chegar no céu. Ali ninguém vai ser louvado por engano ou por lisonja. As verdadeiras honras não serão nem recusadas aos que as merecem, nem dadas aos indignos delas. Aliás, não haverá ali indigno que as pretenda, pois só os dignos lá serão admitidos. Ali reinará a verdadeira paz. Ninguém terá oposição, nem de si mesmo, nem dos outros. O próprio Deus será a recompensa da virtude. Ele que a deu e se lhe prometeu como recompensa, a maior e melhor que possa existir. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É também este o sentido das palavras do apóstolo, para que Deus seja tudo em todos. Ele mesmo será o fim dos nossos desejos. Ele que nós havemos de contemplar sem fim, de amar sem saciedade, de louvar sem cansaço. É este dom, este afeto, esta ocupação serão, sem dúvida, comuns a todos como a vida eterna. Então, meus irmãos, nessa noite, eu só posso dizer para vocês o seguinte: nós temos Deus, temos Maria Santíssima ao nosso favor, lutando conosco. Não temamos, não vamos desistir. Está passando o tempo de vivermos como verdadeiros batizados. E é a hora, chegou a hora, está passando da hora. Então medite. Nós vamos mandar os slides no final. Medite sobre tudo isso que foi colocado. Eu partilhava hoje com um irmão dizendo o seguinte: às vezes nós não falamos sobre esse assunto dos 10 mandamentos e acaba que um consagrado pratica determinada coisa, por não conhecer. Então, o que nós tentamos fazer aqui com essa parte complementar do curso foi trazer luz, trazer esse conhecimento, para que a gente possa, com toda a liberdade de filho de Deus, dizer: viva Cristo Rei e salve Maria Santíssima. Então, meus irmãos, nós chegamos aqui na nossa última formação. Vou interromper aqui o compartilhamento. Agradecer a vocês pela perseverança de terem ficado conosco durante todo esse curso. Amanhã vai ser disponibilizado no YouTube. E, como eu fiz no início, meu coração só tem alegria no dia de hoje. Alegria pelo dom da vida de vocês, pelo dom da minha vida, por esse chamado que Deus faz a cada um de nós. E que, olhando para trás, a gente consegue ver que nós já demos passos em direção ao Senhor. Mas ainda está longe de ser ainda quem Deus quer que a gente seja. E eu quero dizer para vocês que, mesmo não vendo aqui o rostinho de muitos durante essa formação,
mas desenvolvemos um amor em Cristo por cada um, e que nós possamos levar isso para outras pessoas, que nós possamos ser motivadores de outros, para terem essa alegria de viver, vivendo a vontade de Deus, com Maria, por Maria, em Maria, para sermos todos de Cristo, vivendo em Cristo, por Cristo e em Cristo, para a glória dele. Eu vou finalizar dizendo mais uma vez: viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Mas você não vai sair, porque a gente vai depois aqui, que a gente interromper aqui a gravação, a gente vai tirar uma foto, todos nós. E você que vai ver essa formação, não está nessa turma, mas você vai ver essa formação depois no canal do YouTube, por indicação de alguém, e conseguiu chegar até aqui conosco, saiba que Deus colocou você no nosso coração quando nós aceitamos essa missão de fazer essa formação gravada, porque Deus nos motivou mostrando que essa semente ia alcançar uma dimensão e uma extensão muito maior do que aquela que nós estávamos enxergando. E que essa evangelização não tenha muros para ela. Que alcance todo filho de Deus que esteja necessitado de viver verdadeiramente seu batismo. Então, essa formação também é para você. E você já fez parte, já está fazendo parte da nossa oração desde o início dela. Então, um beijo a todos, mas fica aqui conosco, vou só interromper a gravação.